E aí, pessoal, seguimos aqui com a série de resolução de problemas de programação do LeetCode, né? Trazendo aqui o problema 3148, que foi um problema do concurso, né? Da competição que rolou agora há pouco. E chato, né? Mas a inspiração para resolver o problema, como sempre, chega depois do concurso terminado, né? Fiquei batendo cabeça aqui com uma solução que não era boa. E, enfim, depois pensei um pouquinho mais e aí cheguei nessa solução aqui. Mas vamos lá. O que diz o problema aqui, pessoal? Ele dá um grid, né? E aí ele fala o seguinte, né? Quando você pula de um item para outro do grid, então, por exemplo, se eu pulo aqui desse 9 para o 6, o score desse pulo vai ser o valor de destino, o 6, menos o 9. Ou seja, vai ser menos 3. E aí você pode pular sempre, você está num quadradinho, né? Você sempre pode pular para um quadrado à direita, que esteja à direita ou abaixo, e ele não precisa ser adjacente. Então, sei lá, eu posso pular aqui desse 9, que é o primeiro cara, para o 14, né? E essa conta seria 14 menos 9, que daria 5. E assim vai, né? E aí ele quer saber qual o valor máximo que a gente consegue fazer de score seguindo essa regra, tá? Só que repara, pessoal, que tem uma pegadinha aqui, né? Vamos lá para o whiteboard que eu vou explicar. Pronto. Repara aqui o seguinte, pessoal, né? Essa regra que ele fala, né? Que a gente pega o destino menos a origem para poder fazer a conta. Vamos pegar aqui um caminho qualquer. Do 2 para o 3, do 3 para o 7 e do 7 para o 10, né? A gente vai fazer que esse score aqui é 3 menos 2, que vai dar 1. Depois a gente faz o 7 menos o 3, que dá 4. E a gente faz o 10 menos o 7, que dá 3. E aí esse score aqui é a soma desses números, que vai dar 7 mais 1, que vai dar 8. Tá? Porém, repara que se a gente pegar aqui o destino menos a origem, o valor vai ser igual. Tá? Lembrando que o problema só assume números positivos. Então esse lance aqui de dar pulo, né, tal, é tudo distração do problema. O importante é a gente pegar a origem menos o destino. Essa matemática até eu consigo fazer, né? Porque imagina o seguinte, você tem um valor A e você vai para o B, quer dizer que você precisa fazer B menos A. Se você está no ponto B, né? Eu acho que ele tinha um caminho mais ou menos assim. Vamos dizer que é um caminho aqui de 3, né? De 2 para o 3, do 3 para o 10, né? Se você está no A, vai para o B, você precisa fazer B menos A. E se você agora está nesse ponto B, sei lá, seria o 7, e você vai para o ponto C, você vai fazer C menos B, né? Isso aqui, pessoal, no fundo, quando a gente faz aqui as contas, fica B menos B, B menos B, mais o C menos A. Então, no fundo, né, esses caras aqui vão se cancelar, e o que importa é o C menos A, que é o ponto final menos o inicial, ou o valor final menos o valor inicial, tá? Pode fazer as contas aí com 1, com 2, com 3, com 50 pulos, e a gente vai ver que no fim é o final menos o inicial que importa, tá? Dito isso, qual é a abordagem para resolver o problema, pessoal? A gente vai testar cada ponto inicial possível, ou seja, a gente vai ter aqui um loop, né, que vai passar por cada linha e cada coluna, e aí vai pegar os valores que estão acima e à esquerda desse ponto que a gente está considerando e achar o valor mínimo nesse intervalo. Então vamos pegar aqui como exemplo, né? Esse exemplo aqui está um pouco pequeno, deixa eu expandir aqui um pouquinho. Dê uma expandida aqui no exemplo. Vamos dizer que eu estou considerando aqui, a gente vai testar um por um. Mas vamos dizer que a gente está considerando esse ponto 5. Né? Então, eu vou falar o seguinte, opa, beleza. Meu ponto final, meu destino, o meu C, ou sei lá como é que eu quero chamar, é o 5. Agora eu tenho que achar, como o problema fala que a gente pode, né, tá numa origem, andar à direita ou abaixo, eu tenho que achar todo mundo que está aqui nesse intervalo, ou dentre todo mundo que está nesse intervalo, excluindo o 5, onde está o menor valor desses caras aqui. O menor valor aqui, no caso, vai ser 2. Por que eu estou procurando o menor valor? Porque eu quero maximizar o score, e o score é o ponto final, que é o 5, menos o ponto inicial, ou o valor do ponto inicial, que vai ser o 2. Então aqui, o maior score que eu vou conseguir é 5 menos 2, que é igual a 3. Pode tentar dar qualquer pulo aqui, que a gente não vai achar um score melhor do que esse. Beleza? Então, indo aqui um pouquinho diferente na apresentação aqui desse problema, em vez de mostrar o linha a linha o código, eu já vou explicar o código pronto para a gente não perder muito tempo. Então, tá aqui, ó, determinamos a largura e a altura, tá? Valor de retorno inicial é menos infinito, e aqui
eu estou fazendo a função que faz justamente aquele problema, aquela questão de, dado uma linha e uma coluna, achar qual o valor mínimo acima e à esquerda dessa linha e dessa coluna. Como é que a gente faz isso? Imagina aqui que a linha e a coluna é 10, 10, né? Então eu estou pegando aqui todos os valores no grid, né? Determinado pelos pontos A, B, linha e coluna, onde a linha vai de 0 até a linha que eu dei como parâmetro. Então, se eu dei 10 como, né, a linha 10 como parâmetro, aquele ponto lá final que a gente está considerando é o 10, 10, ele vai do 0 até o 10, lembrando que o range para num valor antes, né, do valor limite, então será 10. Esse R mais 1 vai ficar com 11. E aí, esse A vai de 0 até 10. E o B, a mesma coisa, só que para a coluna. E aí a gente só tem que tomar cuidado que o ponto que a gente está usando como referência, ele não pode ser inspecionado, ele não pode ser utilizado. Então eu estou pegando linhas e colunas, e aí eu excluo o ponto onde o A é igual à linha e o B é igual à coluna. Onde o A é igual à linha e o B é igual à coluna que eu dei como parâmetro. Chamei essa função aqui de min in range, tá? Então, uma vez a gente fazendo essa função, o resto fica fácil, né? A gente vai testar aqui cada ponto final, né, possível. Se o ponto final está no 0, 0, a gente não pode usar, porque pensa, né? Não vai ter nada à esquerda e acima do 0, 0. Então, a gente não vai conseguir um ponto inicial válido. Aqui, pessoal, se não tiver essa otimização, a gente toma time limit, né? E o que é essa otimização que está falando? Se o ponto final que eu estou olhando é menor ou igual à resposta que eu já encontrei até o momento, eu nem tenho que olhar esse cara, porque assim, se eu vou pegar o ponto final menos o inicial e só tem valor negativo, eu nunca vou conseguir, um cara que é menor do que o valor que eu já achei até agora, achar uma resposta melhor. Então, eu não vou executar essa busca aqui que é custosa se esse cara não tiver a chance de melhorar a minha resposta, tá? E aí, passando dessas duas validações aqui, eu vou pegar que valor é igual ao ponto final que eu estou estudando, menos o valor mínimo à esquerda e acima desse ponto final. Então, determinei aqui o V, né? E se esse V, né, tiver melhorado a resposta, eu vou falar que a resposta é igual a V e vou retornar essa melhor resposta possível. Beleza? Então, esse é o raciocínio por trás do problema. A gente mandou aqui há pouco e tomamos aqui uns 100% de performance, mas imagino que conforme o pessoal vai resolvendo, essa performance vai cair. Até que ainda continua com 100%. Eu imagino que vão aparecer respostas com melhor performance do que essa, né? E aí agora eu vou até tomar cuidado para falar da complexidade também de espaço e de execução, né? De espaço, pessoal, posso falar seguramente aqui que é O de 1, né? A gente está criando aqui essas variáveis que não crescem em função do tamanho da entrada, né? Largura, altura, melhor resposta, né? Tem aqui as variáveis de controle do loop. Agora a complexidade de execução, né? A gente está passando, vamos chamar de N o número de células do grid, tá? Então assim, aqui a gente está passando por todas as células do grid, e aí a gente faz uma busca que também é proporcional ao número de células do grid dentro desse loop que passa por todas as células do grid, tá? Então, me corrija se eu tiver errado aí, alguém entendido, mas para mim a complexidade desse problema é O de N ao quadrado, se a gente considerar que N é o número de células do grid. Então, bem, acabei aqui passando direto pelas restrições do problema, mas também tudo bem, né? Ele fala aqui é que o grid tem até 1000 de altura e de largura, mas o tamanho, o número de células do grid, vamos dizer assim, que é o M vezes N, nunca ultrapassa 10 a 5, né? Vulgo 100 mil. Então, pessoal, é isso. Tentando trazer aqui a solução do problema aí do concurso o mais rápido possível. Os outros dois problemas anteriores eram bem mais fáceis, aí depois eu gravo o vídeo com mais calma. E o último problema eu vou ter que esperar sair aqui a discussão da galera para entender o que era, porque o último problema realmente era bem embaçado. Beleza? Então, se você gostou do vídeo aí, não esquece de deixar seu like, segue a gente no canal para ficar a par das próximas novidades, mas por hoje tá bom e tá tarde. Vamos nessa, até a próxima e um abraço.